Tem gente que vive reclamando do salário. Diz que não dá, que tudo está caro, que a culpa é do governo, do chefe, da crise. Enquanto isso, existe outra gente, silenciosa, discreta, que ganha a mesma coisa e pouco a pouco vai construindo patrimônio. Não porque teve sorte, mas porque entendeu algo que ninguém ensina. Não se trata de quanto você ganha, e sim de como usa o pouco que tem para construir liberdade financeira. Parece papo motivacional barato, mas não é. Foi exatamente essa ideia que transformou a vida de Warren Buffett e pode transformar a sua também, se você tiver coragem de aplicar. Imagine uma pessoa que vive com um salário mínimo, sem herança, sem contatos, sem sorte. Acorda cedo, pega ônibus lotado, trabalha o dia inteiro, volta para casa exausta. O dinheiro mal dá para pagar as contas. E aí vem o Buffett e solta essa. A maioria das pessoas está presa na pobreza, não por falta de dinheiro, mas por falta de um método financeiro. É como um tapa na cara, mas é real, porque ninguém te ensinou a jogar o jogo do dinheiro. A escola não falou sobre educação financeira. A sociedade te empurrou para o consumo parcelado para parecer bem-sucedido. E os seus pais, com todo o amor do mundo, só puderam te ensinar a sobreviver, porque foi isso que também aprenderam. Buffett entendeu cedo que riqueza é um hábito, não um milagre. Começou com quase nada, vendia chicletes, entregava jornais, guardava moedas como se fossem diamantes. Enquanto o mundo esperava sobrar para investir, ele fazia o contrário. Investia primeiro, mesmo que fosse pouco. Esse é o segredo que ninguém te conta. Enquanto você pensa, com esse salário mínimo não dá para fazer nada, tem gente aí plantando riqueza em silêncio, mês após mês. Você acha que o dinheiro vai mudar sua vida no futuro, mas é o que você faz com ele hoje que define quem você será amanhã. Existe um caminho. Mesmo ganhando pouco, é possível construir renda passiva, investir com inteligência e alcançar a independência financeira. Não é mágica, é disciplina, é visão. É tomar pequenas decisões estratégicas todos os meses, sem falhar. Foi assim que Warren Buffett se tornou um dos homens mais ricos do mundo, com método, com paciência, com foco. E se você aplicar isso ao seu salário mínimo, sem ostentação, sem arriscar tudo, sem depender da sorte, dá para mudar o jogo. Mas precisa parar de dar desculpas. Esse vídeo é para quem está cansado de ser pobre de visão, pobre de atitude, pobre de consciência. Não é fácil, mas é real. Você vai continuar sendo escravo do salário ou vai usar ele como escada para a liberdade financeira? A partir de agora, cada real que você ganha precisa ter um propósito. E talvez, depois de hoje, você nunca mais olhe para o seu salário com vergonha. Porque o que vamos fazer aqui é transformar ele na base da sua riqueza. Mentalidade de milionário com pouco dinheiro. Antes de conquistar o primeiro milhão, você precisa aprender a pensar como um milionário. E é aqui que a maioria para. Acha que ser rico é ter carro caro, relógio de marca, viagens internacionais. Mas Warren Buffett não usa nada disso e tem mais dinheiro que qualquer ostentador que você segue na internet. Buffett entendeu algo que ninguém te ensina na escola. O dinheiro é reflexo da sua mentalidade financeira. Se você acredita que salário mínimo é prisão, ele será. Se acha que só rico pode investir, nunca vai começar. Se pensa que precisa gastar para viver, sua conta vai viver no vermelho. Agora veja o que Buffett fez. Mesmo jovem, mesmo sem dinheiro, ele desenvolveu a habilidade mais rara de todas: adiar o prazer. Não precisava provar nada a ninguém. Enquanto outros adolescentes compravam doces, ele comprava ações. Seus amigos gastavam o dinheiro do jornal com diversão. Ele reinvestia tudo com inteligência. Buffett entendeu que ser rico é uma construção de dentro para fora. Você pode ganhar muito dinheiro e continuar pobre, se a sua mente estiver programada para consumo, vaidade e imediatismo. Quer mudar de vida com o salário que tem hoje? Comece com a base: educação financeira real.
Aceite a lentidão. A verdadeira liberdade financeira não chega rápido. Cresce como uma árvore. Você planta, cuida, espera. Todo mês, uma pequena ação. Todo mês, um corte em gastos inúteis. Todo mês, um investimento focado em acumular patrimônio. No começo, parece que nada está acontecendo. Mas, de repente, você olha para trás e percebe que avançou anos. Buffett disse: alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. É isso que você precisa fazer agora: plantar sua árvore. Mesmo que seja com R$ 10, mesmo que seja com o troco do mercado, mesmo que ninguém entenda o que você está fazendo. Você não precisa de muito. Precisa de clareza, de paciência, de mentalidade de milionário. Uma mente que pensa no futuro enquanto o mundo vive no presente. Antes de qualquer planilha, aplicativo ou plano mirabolante, entenda, o verdadeiro milionário nasce primeiro na mente. E se você não treinar sua mente com inteligência financeira, o dinheiro vai escapar pelos seus dedos. A boa notícia? Agora você sabe disso, e só isso já te coloca anos-luz à frente da maioria. Agora vamos à atitude prática. O método da separação automática. Separar antes de gastar. Parece simples, né? Mas quase ninguém faz. A maioria faz o contrário. Gasta tudo, paga contas, compra o que quer e, se sobrar, pensa em guardar. Mas você sabe, nunca sobra. Porque o dinheiro tem uma regra cruel. Ele se adapta ao seu comportamento. Se você trata o salário como se fosse todo seu, ele desaparece. Mas se domina o dinheiro desde o começo, ele começa a trabalhar para você. Buffett, desde jovem, separava uma parte do que ganhava antes de gastar um centavo. Era automático, como se aquela parte nem existisse. Por que isso funciona tão bem? Porque o cérebro é mestre em criar desculpas. Se você espera sobrar, vai se sabotar. Vai dizer que esse mês foi apertado, que agora não dá, que mês que vem você guarda. E assim os anos passam, e nada muda. Mas quando você inverte a lógica e separa antes de gastar, sua mente se adapta. Você transforma o hábito de guardar em rotina financeira saudável. O hábito vira capital. O capital vira segurança. E a segurança, com o tempo, vira liberdade financeira. Regra de ouro: 10% do seu salário não é seu. É do seu eu do futuro. Se você ganha salário mínimo, separe 10%. Se parecer impossível, comece com 5%. Se ainda for difícil, comece com R$ 1. O valor importa menos que o gesto. O importante é tomar a decisão de começar. Imagina, todo mês você separa uma pequena parte do seu salário antes de pagar qualquer conta. Você guarda como se fosse uma conta obrigatória. Trata isso com a mesma seriedade do aluguel ou da conta de luz. Depois de um tempo, você olha para trás e percebe, mesmo ganhando pouco, criou uma reserva real. Tem capital, tem autonomia, tem opções. Buffett não esperava sobrar. Ele fazia sobrar, porque ele se pagava primeiro. E sabe o mais interessante? Com o tempo, seu corpo se acostuma, sua mente se reprograma. Você aprende a viver com menos e com mais. Começa a sentir prazer em guardar. É como ir à academia. No começo dói, depois vicia. Você vê resultado e se motiva. Com o dinheiro é igual. Mesmo crescendo devagar, ele passa a representar segurança, controle e futuro. E não existe nada mais poderoso do que isso. Uma pessoa comum, com salário baixo, mas com mentalidade rica e controle financeiro. Enquanto o mundo consome por impulso, ela guarda em silêncio. Ela pode não parecer nada agora, mas em 5, 10 anos, se torna referência. Se torna o exemplo que os outros vão dizer que teve sorte. Separar antes de gastar é como cavar um túnel todo dia. No começo, só vê terra, mas um dia você vê a luz e percebe que o que te salvou não foi o salário, foi o método. Imagine uma semente pequena, insignificante, que cabe na ponta de um dedo.
Agora, imagine que essa mesma semente é regada todos os dias, com tempo, paciência e cuidado. Ela se transforma em uma árvore. Dá sombra, dá frutos, vira refúgio. Essa é a analogia perfeita do que acontece com o dinheiro quando você investe um pouco a cada mês. Mesmo que ganhe pouco, mesmo que pareça insignificante, mesmo que ninguém esteja olhando. Warren Buffett construiu sua fortuna da noite para o dia? Não. Ele usou uma arma secreta, o tempo. Começou a investir aos 11 anos e nunca mais parou. E o mais impressionante, a maior parte de sua fortuna foi construída depois dos 60 anos. Por quê? Porque ele usou a única fórmula que realmente funciona. Pequenos valores, mais consistência, mais tempo, é igual a liberdade. A maioria das pessoas quer ganhar rápido, duplicar o dinheiro em um mês, caem em golpes, perdem tudo e depois dizem que investir é arriscado. Buffett fazia diferente. Pegava parte do que economizava e colocava em ativos que crescem com o tempo. Nada extraordinário. Sem promessas mágicas. Só constância. Agora ouça isso. Se uma pessoa que ganha salário mínimo separasse apenas R$100 por mês e investisse com um rendimento médio de 1% ao mês, sabe o que aconteceria em 10 anos? Ela teria mais de R$20 mil, sem mágica, sem ganhar mais, sem precisar virar empreendedor. E não para por aí. Se continuasse por 20 anos, esse valor ultrapassaria R$70 mil, só com consistência. Você pode dizer: "Ah, mas isso é pouco, não dá para viver com isso." Claro, se você parar aí. Mas essa quantia cresce quando você aumenta o valor investido, reinveste os rendimentos e cria outras fontes de renda. É o efeito bola de neve. Começa pequeno, mas cresce rápido quando você continua. E o mais importante, esses números são infinitamente maiores do que os de quem não faz nada. A diferença entre quem investe R$100 por mês e quem não investe nada não são R$100. É a liberdade. É o poder de escolha. É o tempo trabalhando a seu favor e não contra você. O mundo está cheio de gente com carro novo e conta vazia, com roupa de marca e cartão estourado, com salário alto e futuro quebrado. Mas também tem gente ganhando pouco e semeando riqueza em silêncio. Essas pessoas não aparecem no Instagram, mas estão construindo legado. Buffett dizia: "Não é preciso fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários. É só fazer o simples e fazer sempre." Então, aqui vai o plano. Separe uma parte do seu salário e transforme em investimento todos os meses, sem pular, sem inventar moda, sem tentar acertar a ação do ano. Você não precisa ser especialista, precisa ser constante, porque o dinheiro, com o tempo, faz o trabalho sozinho. No primeiro mês, parece inútil. No segundo, é chato. No terceiro, desanimador. Mas depois de um ano, você olha para trás e vê resultados. Não só no valor, mas na mentalidade, na disciplina, na confiança. E então você entende: o rico não é quem tem mais, é quem sabe o que fazer com o pouco que tem. Agora que você entendeu o poder dos pequenos investimentos mensais, vem a pergunta que trava quase todo mundo: de onde vai sair esse dinheiro? Sim, o salário é apertado, mas a resposta não está em ganhar mais. Está nos pequenos detalhes do dia a dia. Aqueles que parecem inofensivos, mas destroem o seu futuro financeiro sem que você perceba. A verdade é simples. A riqueza não nasce de quanto você ganha, mas de quanto você consegue manter. Sabe aquele cafezinho na rua todo dia? Aquela assinatura que você não usa mais? O delivery que parece barato, mas tira R$100 por semana? Esses pequenos gastos são como furos em um balde. Você pode tentar encher com mais dinheiro, mas, enquanto os furos estiverem lá, ele vai continuar vazando. Os verdadeiros ricos, os que constroem liberdade financeira em silêncio, aprenderam a fechar esses furos cedo. Eles têm um olhar clínico para onde o dinheiro realmente deveria ir.
Warren Buffett, um bilionário, toma café no McDonald's. Mora na mesma casa há décadas. Dirige carro simples. Não porque não pode gastar, mas porque sabe que o verdadeiro valor do dinheiro está no que ele compra de liberdade, não de aparência. Ele entendeu o que quase ninguém entende. Gastar com o que não importa tira poder do que realmente importa. Por isso você precisa mudar sua forma de pensar. A pergunta não é mais: eu posso pagar isso? A pergunta certa é: isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Enquanto muitos buscam status, curtidas e validação, o dinheiro vai embora. E o pior, vai em silêncio. Você acha que está vivendo, mas está se enterrando aos poucos. Agora pense diferente. Imagine alguém que vive abaixo do que ganha. Evita compras impulsivas. Escolhe roupas simples. Não se importa em parecer rico. Só gasta com o que tem valor real. Essa pessoa não chama atenção hoje, mas em poucos anos terá um fundo sólido, investimentos crescendo e liberdade para escolher onde trabalhar, quando descansar, como viver. Construiu riqueza sem ninguém ver. Esse é o segredo dos ricos silenciosos. Eles não querem parecer ricos. Querem ter controle financeiro. Querem dormir tranquilos. Viver sem dívidas. Sem desespero. Sem correria. E tudo isso começa com pequenas escolhas. Escolhas que parecem insignificantes, mas somadas viram transformação. Buffett não cortava o supérfluo porque estava quebrado. Ele fazia isso porque tinha visão de longo prazo. Sabia aonde queria chegar. Sabia que os hábitos milionários começam nos detalhes. Você não precisa parar de viver, mas precisa aprender a gastar com intenção. Cada real economizado com inteligência é um tijolo na construção do seu patrimônio. Quer um exemplo claro? 100 por mês em delivery. Em um ano, dá R$ 1.200. Investido por 10 anos, mesmo com rendimento modesto, vira mais de R$ 4.000. Agora multiplica isso por outros hábitos. Streamings que você não usa, roupas por impulso, juros por parcelamentos desnecessários. A diferença entre viver no vermelho e construir patrimônio está aí, nos detalhes que ninguém te ensinou a enxergar. A boa notícia? Você pode mudar o jogo. Comece a observar seus gastos com olhos de investidor. Não é sobre cortar tudo. É sobre priorizar o que te aproxima da liberdade. Enquanto muitos se afundam em dívidas por vaidade, outros estão enriquecendo em silêncio, com inteligência, constância e foco. No fim, a verdadeira riqueza não é o que brilha, é o que continua crescendo mesmo quando ninguém está olhando. Se você quer enriquecer ganhando salário mínimo, vai chegar um momento em que só poupar e investir não serão suficientes. Eles são o começo, a base. Mas o que realmente muda o jogo é quando você começa a criar novas fontes de renda. E não estamos falando de se matar trabalhando em 2 empregos ou viver exausto. Estamos falando de rendas estratégicas. Ideias simples que começam pequenas e com o tempo viram fontes de renda passiva ou recorrente. Warren Buffett falava sobre isso. Ele nunca contou com uma única fonte de renda. Desde jovem, aplicava o princípio da diversificação ativa. Vendia jornais, alugava máquinas de pinball, revendia bolas de golfe, colocava as máquinas em barbearias e ganhava sem precisar estar presente. Ele entendeu cedo que a riqueza não vem só do que você guarda, mas também do que você pode multiplicar sem precisar vender sua energia o tempo todo. E isso vale para você. Mesmo ganhando pouco, é possível começar. Na verdade, nunca foi tão fácil gerar uma renda extra com pouco capital. Veja exemplos reais. Uma mulher que fazia bolos aos sábados, vendia por encomenda e reinvestia tudo. Hoje, tem uma confeitaria lucrativa. Um rapaz que vendia comida em pontos de ônibus à noite. Comprou uma bicicleta usada, começou a entregar mais rápido e depois montou uma cozinha delivery. Pessoas que começaram a vender pelo WhatsApp ou Instagram usando o estoque do fornecedor, sem investir 1 centavo no início, só recebendo comissão por venda.
Todos esses casos têm algo em comum: ação com o que se tem, sem perfeição, sem esperar ter tudo em ordem, sem desculpas. Buffett dizia: a melhor forma de investir é em você mesmo. Aprender uma nova habilidade, ler um bom livro, fazer um curso acessível, consumir conteúdo gratuito sobre finanças e empreendedorismo simples. Você pode começar vendendo o que sabe, pode ajudar outras pessoas com o que domina, pode criar uma rotina simples depois do trabalho que gere dinheiro, mesmo que pareça pouco no começo. E aqui vem a mágica que poucos praticam: não misturar esse novo dinheiro com o salário. Esse valor deve ser tratado como dinheiro de crescimento, não de consumo. Você separa, protege, investe. Esse é o ponto de virada. A maioria das pessoas gasta o que ganha a mais. Usa o bônus para fazer festa, o extra para comprar roupa, o primeiro lucro para se dar um presente. Mas quem constrói liberdade de verdade, multiplica o que ganha a mais. Toma esse valor extra e transforma em semente. Investe, reinveste e deixa crescer em silêncio. Porque o dinheiro que você constrói, mesmo que pouco a pouco, tem outro peso. Ele é força emocional, visão de longo prazo, segurança quando tudo parece instável. E essa segurança vale mais que qualquer ostentação. O problema nunca foi o salário mínimo. O problema é viver a vida toda só com ele, esperando um milagre, enquanto outros criam alternativas. Você pode continuar reclamando, ou pode usar seus talentos, sua criatividade, seu tempo livre e começar a construir rendas paralelas inteligentes. Fontes silenciosas de dinheiro que crescem nos bastidores da sua vida. Sem glamour, sem holofotes, mas que, com o tempo, te libertam. Não espere sobrar tempo. Não espere ter vontade. Comece com o que você tem, na hora que der, na velocidade que for possível. Porque todo o dinheiro que entra fora do salário, quando usado com estratégia, encurta o caminho até a sua liberdade financeira. E quem entende isso cedo, constrói liberdade, enquanto o resto ainda espera por uma promoção que talvez nunca venha. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que se passaram 10 anos. Você acorda em um lugar tranquilo, do seu jeito, sem despertador, sem pressa, sem dívidas escondidas na gaveta. Abre seu aplicativo do banco. Vê rendimentos caindo automaticamente. Vê seus investimentos de longo prazo crescendo. Vê seu patrimônio aumentando mês após mês. Vê a liberdade financeira de verdade. Não só em palavras, mas na vida. E tudo isso começou com o que parecia impossível: um salário mínimo. Decisões que ninguém viu. Pequenos cortes. Finais de semana usados com propósito. Foco na construção da riqueza, não no consumo. Aquela rotina apertada se transformou na raiz da sua independência. Aquela escolha de investir, mesmo com pouco, virou o seu plano de aposentadoria antecipada. Aquela disciplina virou o seu maior ativo. Te chamaram de sonhador, de mão de vaca, de maluco. Mas agora são essas mesmas pessoas que perguntam como você conseguiu tudo isso. E a resposta é simples. Você não esperou ter muito. Usou o pouco com inteligência. Transformou o hábito em patrimônio. Transformou rotina em estratégia. Construiu liberdade com consistência, não com sorte. Warren Buffett fez o mesmo. Ele não nasceu rico. Aprendeu cedo que a chave não é ganhar mais, e sim saber exatamente o que fazer com cada centavo que entra. E você também pode, mesmo com pouco, mesmo começando do zero. Porque a verdadeira riqueza não nasce do barulho, ela nasce do método. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar vivendo preso ao salário? Ou vai usar o conhecimento e a educação financeira que recebeu aqui para mudar seu destino? Ninguém vai colocar dinheiro na sua conta, mas você pode começar hoje a plantar a sua liberdade financeira, com investimentos simples e constantes, com escolhas conscientes, com clareza e direção. Porque no fim, ficar rico não tem a ver com sorte, nem com fórmulas mágicas. Tem a ver com ter uma estratégia, ter coragem de agir.
Começar antes de estar pronto. Então, levanta a cabeça, tira a ideia de fracasso da sua mente e comece, mesmo devagar, mesmo sozinho, porque quem planta liberdade hoje, colhe independência amanhã.